Então agora a gente vai ver a parte de recrutamento e seleção, né? É a parte mais extensa do treinamento, um conhecimento bem técnico, né? Porque é a parte, acredito que assim, da parte de gestão de pessoas, provavelmente é uns 70% a 80% de gestão de pessoas, por incrível que pareça, está em recrutamento e seleção. Porque recrutar a pessoa certa faz toda a diferença dentro de uma empresa, né? Então a gente vai ver quando contratar, como atrair vencedores, pessoas e cultura. Então a gente vai pegar aquilo que a gente aprendeu sobre cultura e vai jogar aqui dentro. A gente vai fazer uma descrição da vaga, a gente vai ver como fazer a divulgação dessa vaga, como fazer a triagem de currículos, como fazer a entrevista e como avaliar e selecionar. Então, quando contratar, né? Existem algumas coisas que assim deve ser escolhido muito bem, muito a dedo, quando contratar uma pessoa. Porque existe um custo muito alto de contratação errada. Essa pessoa, ela tem que ter uma visão, né? Tem que haver uma visão, né? Por que eu estou contratando essa pessoa, né? Eu estou contratando para melhorar a minha empresa, para melhorar o lucro, para melhorar a equipe, para melhorar para os clientes. Então tem que ter uma visão, tem que ter um objetivo, até uma visão muito ligada ao objetivo, né? Tem que haver demanda, tem que ver qual a função que essa pessoa vai fazer e como essa pessoa vai se encaixar nos processos de trabalho, tá? Por que é tão importante a contratação? Você sabe o que é turnover? Não? Turnover é assim, ó. Turnover é um cálculo em relação a... Eles pegam assim, turnover tu pega o número de pessoas que trabalham na empresa durante um ano, tá? E tu pega quantas foram contratadas e quantas foram demitidas ao longo de um ano. E aí tu tem o turnover, tá? O turnover, então, é quanto que gira de pessoas dentro da empresa, quanto que aquele quadro funcional se renova, né? Empresas pequenas, eles têm um turnover, se eu não me engano, de 0,8, que indica que troca uma pessoa a cada 10 meses, tá? Em média, tá? Isso varia de segmento para segmento. Por exemplo, tu pega uma área de atendimento, tu tem um turnover menor, pega uma área de padaria, normalmente tu tem um turnover maior, mas isso varia de função para função, de empresa para empresa. E quais são os principais problemas do turnover? 50% do turnover está relacionado a 3 coisas. Quando tu contrata um cara muito qualificado para a vaga, quando tu contrata um cara pouco qualificado para a vaga, ou quando tu contrata uma pessoa que não combina com a cultura. 50% do turnover dessas pessoas que saem logo da tua empresa está relacionado a isso. Ou tu pegou um cara que assim, ele vai olhar aquilo lá, mas eu queria algo melhor. Não é isso que eu quero. Contratar pessoas num nível adequado é o ideal. Mesmo que o cara tenha uma qualificação muito melhor, mesmo que o cara tenha às vezes uma qualificação muito melhor do que o outro, qual que é o grande problema? Eu vou contratar esse cara vai se sentir desmotivado na função. E ele vai sair da minha empresa, né? Então assim, contratei um cara muito qualificado. Ou então contratei um cara pouco qualificado, o cara não serve, ele não se encaixa naquela função, sei lá, é um cara que não gosta de falar, ele está em atendimento, ele não é qualificado para aquela vaga, não é nem de conhecimento, né, mas é de uma atitude, de uma habilidade que falta para ele, que é totalmente necessária naquela vaga, ou ele não combina com a cultura. Quanto custa uma contratação errada? Tem o processo seletivo, né? A descrição da vaga, a divulgação, a triagem de currículos e a seleção. Depois tu tem treinamento, né? Treinamento interno. Vou ensinar essa pessoa, vou mostrar, vou fazer, Tu tem treinamento externo, às vezes. No nosso caso, a gente hoje não tem, né? Mas a ideia é que se passa esse treinamento depois, né? Para todo mundo que atinge o cargo de liderança, né? E aí tu tem também um tempo de rampagem. O que é o tempo de rampagem? Normalmente a pessoa, ela entra numa nova função, entra numa nova empresa, numa nova vaga, ela tem um tempo até se adaptar nessa vaga, um tempo até se adaptar a essa função. E ela só a partir deste momento vai passar a desenvolver o real potencial que ela tem. Então isso pode às vezes levar 3 meses.
Então, às vezes, tu só vai descobrir se a pessoa realmente se adequa à função, tu só vai realmente descobrir se a pessoa se adequa à função depois de 3 meses. Tu tem um tempo de rampagem. E até lá, a pessoa, ela não performa até lá. Então, tu contratar errado uma pessoa pode custar muito dinheiro, pode custar esse tempo aqui, pode custar tudo isso aqui. Impacta na equipe, a equipe se sente desmotivada. Pô, né? Impacta nos clientes. Ninguém fica aqui. Sobrecarrega a equipe. Então, tu tinha 3 pessoas, agora tu tem 2. Tem mesma quantidade de trabalho. E tem salários em caros. Então, assim, muito mais do que salário, o custo em dinheiro, né? Tem vários outros custos para uma empresa, uma contratação errada. E por isso que uma contratação sempre tem que ser muito bem feita. Quando contratar? Então, por que contratar, né? Aonde tu quer chegar com aquela contratação, né? Então, pensar, né? Por que vamos contratar uma pessoa a mais, né? Onde que a empresa quer chegar? Que tipo de profissional deve ter na tua equipe, né? Então, pô, eu tenho uma vaga que é mais de marketing. Eu quero aqueles caras nerdzão, tipo a Yasmin, é bem nerdzona e tal. Ah, ela é meio nerd. Não, ela não é nerd, mas é isso aí. Se encaixa, né, Yasmin? É isso aí. Ela não quer aparecer a voz na gravação. Isso aí tu corta depois. Não me importo. E aí tu pensa o tipo de profissional para aquela vaga, para aquela função, para aquela equipe, né? Se tu tem uma equipe mais descontraída, uma área mais descontraída, tu pega uma pessoa mais descontraída. Tu tem uma área, tipo assim, pega uma área de finanças. Cara, finanças o cara vai passar o dia olhando o número, então ele tem que ser muito bom de encontrar e de analisar e de achar um detalhezinho errado. Entendeu? Então tu pega um cara que se encaixe nisso, que seja muito focado, né? Quem se encaixa na empresa, qual que é a cultura da empresa, qual a visão da sua equipe e a visão da sua empresa. Então, assim, quando tu vai contratar, né, tu vai pensar tudo isso, né, para ver se realmente faz sentido. Vou contratar uma pessoa nova. Quais os valores são importantes para você e como você quer modelar a equipe. Às vezes é interessante também isso de modelar a equipe, né, porque assim, tu tem uma equipe às vezes mais sóbria, mais séria, né, tu quer não, eu quero que a gente fique num clima mais harmônico. Então tu pega uma pessoa às vezes mais descontraída para integrar a equipe, para modelar uma equipe talvez mais animada, né? E aí a questão da demanda, se existe demanda. Isso é uma coisa aqui que sempre existe, sempre vai existir. Os gestores sempre têm a tendência de querer contratar mais. Se eu perguntar para qualquer um de vocês se vocês queriam contratar mais alguém, vocês vão dizer que sim, provavelmente. Ou eu estou enganado? Não tá. Não tô? Não sei. Talvez. Talvez. Então, assim, sempre tem a tendência de achar que tem espaço para mais um, né? Só que, assim, tem que pensar também qual que vai ser o retorno. Isso aqui são 3 coisas importantes de se analisar, né? Porque, assim, quando tu contrata alguém, não necessariamente essa pessoa vai trazer um retorno financeiro, né? A longo prazo tudo vai se tornar financeiro, mas assim, não necessariamente no primeiro momento. Às vezes tu contratou uma pessoa, ela não vai melhorar o retorno para a empresa, só que ela vai melhorar a equipe e a longo prazo isso traz um retorno para a empresa, né? Ou ela vai melhorar alguma coisa para os clientes, melhorando para os clientes a longo prazo também que se torna um retorno para a empresa. Então assim, tem que sempre pensar qual o retorno, qual a vantagem de se contratar mais alguém, né? Às vezes sim, claro, né? O atendimento a gente poderia talvez aqui na loja tá atendendo melhor, talvez os clientes se tivesse mais alguém, né? Talvez, né? Hoje a gente tem um conceito muito de autoatendimento, né? Talvez a gente mude essa questão ou exista a necessidade, né? Mas assim, tem que se avaliar, né, o retorno, né? E como essa vaga vai agregar e melhorar o trabalho, né? O que a nova função se pensa, né? Isso aqui especialmente para uma nova função, né?
E um grande problema de contratar, né? Às vezes, né, as pessoas elas podem significar menos produtividade, né? Então, às vezes tu contrata mais uma pessoa e aí o que acontece, né? Todas as outras pessoas ao redor passam a produzir menos. E aí quando tu tira essa pessoa, as pessoas se acostumaram a produzir menos e a produtividade não volta mais. Então, às vezes, contratar uma nova pessoa pode significar perda de produtividade e também pode significar perda de qualidade. Porque pode acontecer de tu contratar uma pessoa, tu tem, por exemplo, todos os atendentes nível 3. Tu contratou uma pessoa nível 1, cai a qualidade. Então, tu passa a ofertar. Então, assim, ao invés de ser positiva a contratação, ela está sendo negativa. Ficou claro isso para vocês? Sim. Então, assim, nem sempre contratar é positivo, tá? Tem que entender que às vezes vai ser positivo, só que às vezes eu posso estar dando um tiro no pé fazendo uma contratação. Então, eu tenho que avaliar essas coisas. E aí, eu vou avaliar a função, né? Porque, assim, as pessoas elas não são motivadas só pelo dinheiro, mas elas também são motivadas pela função que elas exercem. Não, eu vou contratar alguém para passar o dia inteiro nessa máquina aqui. Esse cara é difícil. Vocês querem saber um exemplo de um lugar onde isso acontece? Muito fácil. Se eu não me engano, o pedágio paga uns R$2.000, R$2.200 por mês. É muito dinheiro. Eles te levam até lá, tu ganha comida lá e tu ganha bem. Só que eles têm uma rotatividade absurda. Em média lá, eu acho que uma pessoa dura 3 ou 4 meses. Por quê? Porque tu imagina tu ficar o dia inteiro. Cara, assim ó, o cara, imagina, provavelmente o cara tava desempregado há 1 ano, 2 anos, foi pra lá e ainda assim aguenta 3, 4 meses. Deve ser um porre. Deve ser um porre. Boa tarde, boa viagem. É. E é uma coisa que não para. E o problema, até que eu acho que o serviço não seria tão chato. Mas tu não tem comunicação nenhuma. Tu tá isolado, tu não tem colegas de trabalho, tu não tem com quem conversar. Tu não tem, acho que, como crescer também, assim. Ficar naquilo. Você não tem uma perspectiva. Lembra que a gente falou dos fatores de motivação? Motivação vai ter aí. Não tem? Entendeu? E eles sabem, só que assim, no modelo de negócios deles, eles não têm como resolver esse problema. Eles não conseguem. O que eles vão fazer? Olha, nós vamos botar aqui uma TVzinha do Chaves, meu, sei lá, como é que tu vai resolver isso? Como é que tu vai resolver esse problema? Sabe? Então, assim, mesmo eles sabendo do problema, é bem difícil, é um problema bem difícil de ser resolvido, né? Então, a função, ela importa muito como fator de motivação, né? Então, assim, tu vai contratar alguém já pensando também como vai motivar essa pessoa. Não simplesmente contratar alguém, talvez porque tu precise de uma função, mas se tu tiver uma função ruim, tu vai estar sempre em rotatividade. Criei uma função de fazer arquivo, passo o dia no arquivo. Às vezes é chato. O que eu vejo nessas grandes empresas? Tinha umas coisas bem chatas nessas empresas maiores que eu trabalhei. O que eles faziam assim? Eles jogavam assim, eles faziam revezamento. Entendeu? Então, tipo assim, tu deixava um pouco para cada um e no final aquilo ficava suave, entendeu? Era uma coisa, era a parte do arquivo lá, nossa, aquilo lá era porra. Que era pegar os documentos e arquivar, né? Ficar botando nas pastinhas, guardando, né? Hoje, aqui a gente tem pouco volume de documentos, né? Mas ainda tem alguma coisa. Mas, por exemplo, imagina uma empresa grande que tu tem muito documento, né? E aí eles jogavam, dividiam entre as pessoas e no final ninguém pedia para sair por causa disso, né? Descrever a função é a coisa mais importante de uma seleção, né? Porque se tu descrever a função bem, tu vai entrevistar de acordo com a função, tu vai selecionar de acordo com a vaga e tu vai cobrar de acordo com essa função. Então, quando tu descreve bem a função do cara,
tu consegue selecionar bem, tu consegue entrevistar bem e tu consegue cobrar bem da pessoa, porque ela já entrou sabendo exatamente o que ela ia fazer. E aqui um grande problema, né? Nunca contratar alguém para fazer algo que tu nunca fez antes, né? Então, assim, o gestor ele sempre tem que ter o domínio daquilo, né? A menos que, por exemplo, assim, se o cara já é um gerente, alguma posição que ele entende muito do domínio das pessoas, ele sempre ele vai ter que ter algum domínio, né? Por exemplo, cara, quando a gente começou com marketing, né? Eu não sabia nada de Adobe, né? Só que eu instalei, eu baixei, eu aprendi e aí eu contratei, né? Na verdade foi tudo meio junto, né? Mas assim, daí eu sabia cobrar, né? Eu sabia quanto tempo levava para se fazer alguma coisa, alguma outra coisa, né? Porque assim, cara, se eu não soubesse isso, nossa, o primeiro estagiário tinha me passado para trás valendo, entendeu? Só que eu aprendi, daí, cara, eu sei quanto tempo as coisas demoram, entendeu? Não tem como me enrolar, eu aprendi ali, eu vi, sabe? Então, assim, não contratar alguém, então assim, eu quero abrir uma função que vai fazer isso, aquilo. Vai lá, faz um tempo, vê como é que é, e aí, tu contrata para aquela função. O gestor ele deve conhecer cada detalhe da companhia, né? Então, por exemplo, no caso de vocês, né? Aqui tá um pouco errado, até eu botei companhia, mas assim, eu acho que o gestor ele tem que conhecer cada detalhe das áreas relacionadas, né? Eu acho que eu botei isso até nos cargos de supervisão que a gente montou ali. O que quer dizer isso, né? Pô, a loja tem que entender como é que funciona a padaria tem que entender como é que funciona a loja, porque assim a gente cresce em conjunto, né? No momento que são áreas separadas, não consegue, sabe? Tu tem que conhecer o outro para saber, às vezes o cliente quer encomendar uma coisa, não tem ninguém da padaria, já passa das 6, eu tenho que tomar uma decisão, vou liberar ou não vou liberar? Então, se ele tem esse conhecimento da padaria, ele consegue dizer, não pode ser, vamos encomendar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, às 6 horas da manhã a gente vai te mandar lá e tal. Por quê? Porque ele já tem o conhecimento da padaria, ele já sabe o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer, como ele pode, como ele não pode. Se ele não tiver o conhecimento da padaria, ele vai dizer, não, liga amanhã e fala na padaria. O cliente perde. Mas se ele tem um conhecimento da área relacionada, ele consegue contornar, mesmo não sendo da área, né? Mas ele consegue contornar a situação. Se você não souber da área, né? Ou da função, né? Você deve saber gerenciar pessoas muito bem. O processo precisa ser bem definido e ter compatibilidade com os pares de trabalho, né? Isso é uma outra questão, né? Por exemplo, assim, às vezes se cria uma vaga, se cria uma burocracia, né? Que não tem compatibilidade com o par de trabalho. Por exemplo, assim, até nós já, né? Eu acho que assim, a função que tinha-se antes, né? De estoque, né? Ela é uma função com pouca compatibilidade com o par de trabalho, né? Porque assim, o pessoal de padaria não gostava, o pessoal de loja não gostava. E agora ela fica mais integrada à loja, né? Então ela não tinha compatibilidade com os pares de trabalho, né? Então tem que as áreas anteriores, né, onde ela vai buscar alguma demanda e para onde ela vai enviar demandas, né, ou enviar trabalhos prontos, né, tem que ter compatibilidade. Não pode ser, apesar de ser uma área, faz sentido isso aqui na empresa. Tá, mas espera aí, como é que as outras áreas são afetadas por essa nova função, né? E se elas forem afetadas negativamente, também tem que muito se avaliar, né? E aí, contratar pessoas mais inteligentes que você, né? Porque assim, no momento... Cara, isso aqui é visível nas maiores empresas do mundo, né? Os caras são... até espero que não venham me xingar depois do treinamento. Mas, cara, tem empresas assim, absurdamente... que o líder é absurdamente burro. Tá? Até ia citar uma aqui, mas não vou mais... Mas assim, tem muitas empresas. Vocês podem observar, cara. Tem empresas, assim, uma das maiores empresas do Brasil, o líder é extremamente burro.
só que sabe liderar pessoas. Contrata um cara eficiente, sabe liderar esse cara, sabe motivar esse cara, a empresa cresce. Então assim, se tu souber liderar pessoas, não é porque o cara é mais inteligente que tu que ele vai dizer, não, vou sair dessa área, esse cara não entende nada. Ele não sai. Agora, se tu for burro e não souber liderar pessoas, daí ele sai. Mas se tu for burro e souber liderar esse cara fica. Então, assim, contratar pessoas mais inteligentes que você e saber gerenciar essas pessoas. Saber motivar esse cara. Tu motiva esse cara, por que ele vai sair? Pô, meu chefe é meio burro, mas ele me dá autonomia. Isso acontece. Sim. Ele me dá autonomia, ele me permite isso, me permite aquilo. Porque eu tenho certeza, assim, vocês não concordam com todas as nossas decisões, sabe? Tem coisas que vocês fariam diferente. Mas se a gente vai conseguindo dar autonomia, motivando e liderando, se torna, mesmo que vocês não concordem com decisões, se torna muito mais interessante do que, enfim, né? Processo de trabalho. Ficou claro? Sim. Desculpa falar algumas coisas, mas... E os objetivos, né? Então o interessante também é ter, junto com aquilo que falou, né, da visão, né, é ter objetivos bem claros, bem definidos, né? No momento em que eu tenho, assim, objetivos bem definidos do que eu quero, assim, eu estou contratando essa pessoa para... Claro, tu não precisa ter um negócio monumental, né? Mas assim, eu quero contratar uma pessoa para reduzir o número de chamadas, né? Eu quero contratar para melhorar a satisfação do cliente, para aumentar as vendas, para manter pagamento em dia, para entregar projeto prazo, para melhorar a qualidade das entregas, enfim. São inúmeras as possibilidades, né? Mas assim, tu ter algum objetivo, algo que tu possa mensurar no final das contas, se aquela contratação valeu a pena ou não valeu. Então tu tem que mensurar. Porque se no final dos 3 meses tu chegar e dizer assim, tá, mas valeu a pena a contratação? Tu dizer, não sei. Tu tem que de alguma forma mensurar, né? Não precisa fazer aquela baboseira que eles falam nesses cursos de autoajuda com os caras que nunca desenvolveram empresa nenhuma na vida. Que eles dizem, não, vamos escrever no papelzinho aqui, porque no papel é melhor, a gente corre mais atrás dos objetivos. Pelo amor de Deus. Mas é ter um objetivo em mente. É ter, nem que seja na tua mente, nem que seja bem rasurado, tu saber como tu vai realmente chegar e ter o retorno daquilo, né?